Vamos ler do 5 ao 10. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: maldito aquele que confia no ser humano, que faz da carne mortal o seu braço, e cujo coração se desvia do Senhor. Porque ele será como um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem, pelo contrário, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito aquele que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, porque as suas folhas permanecem verdes, e no ano da seca não se perturba, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? Eu, Senhor, sondo o coração, eu provo os pensamentos, para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Amém. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, graças te damos pela leitura da tua santa palavra, pois a leitura pura e simples já para nós é uma grande bênção, meu Deus. Obrigado pelo privilégio de tê-la aberta diante de nós mais uma vez, da liberdade de culto que temos. Te louvamos, enfim, por esse cuidado que o Senhor tem conosco ao longo de todo esse dia, para que nós pudéssemos chegar até aqui, estivéssemos neste momento diante de Ti mais uma vez, para ouvir a Tua palavra. Nós te agradecemos. Entregamos aos Teus cuidados agora as nossas vidas, os nossos corações, as nossas mentes, a fim de que o Senhor possa nos guiar através da luz da Tua palavra. Amém. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Hoje vamos falar sobre um assunto que é bastante conhecido de todos nós, que é a decepção. Decepção é uma coisa da qual todo mundo sofre em algum momento na sua vida, uns mais, outros menos. Alguns, quando ficam decepcionados, têm um impacto maior, sofrem um impacto maior, outros um impacto menor. Alguns costumam se decepcionar com frequência, outros se decepcionam mais esporadicamente. Mas isso acontece com todo mundo. E quando nós nos decepcionamos, normalmente nós atribuímos a culpa da nossa decepção a fatores externos a nós mesmos, não é? E nem sempre nós sabemos lidar com isso. Uma das coisas mais tristes da vida é quando nós sofremos uma decepção e não conseguimos identificar corretamente o ponto, o foco dessa decepção, a causa, a razão, não é? E a palavra decepção, ela vem, né, de uma palavra latina, cuja raiz seria enganar ou iludir. Então, a ideia central na palavra decepção é sobre algo que alguém está esperando muito e que acreditava realmente que aquilo fosse acontecer, mas em um determinado momento aquela expectativa, aquilo que se esperava é posto fora do alcance dessa pessoa. E então ela fica frustrada, ela se sente decepcionada, ela se sente enganada, iludida. Independente da importância que a semântica tem, o significado da palavra em si, o fato é que a decepção é uma experiência bastante amarga e extremamente desagradável para quem sofre, né? Há uma sensação de vazio, de frustração que a gente tem e que nos deixa
bastante chateados, aborrecidos e, em alguns casos, até desesperados. Há muitos que, diante dessa situação, se entregam até mesmo a vícios como o alcoolismo, como drogas, agressão ou coisa pior. Mas a decepção pode ter um lado positivo, porque, às vezes, nós precisamos experimentar a decepção para que nós possamos enxergar aquilo que está diante de nós todo o tempo e nós não estamos vendo. Ou seja, o que nós esperamos, muitas vezes, é esperado com um anseio tão grande, com um desejo tão profundo, e que nós acreditamos tanto que vai acontecer, que nós não consideramos a possibilidade de que não aconteça. E quando nós esperamos dessa forma, quando o que nós esperamos não acontece, então nós passamos a nos sentir muito mal. Começamos a procurar culpados. Quais são as causas da minha decepção? Na verdade, não existe apenas uma causa. Nós podemos ser decepcionados por muitas razões diferentes. Podemos nos decepcionar com várias causas diferentes. Muitos fatores nos levam a isso. Mas, apesar de haverem muitos fatores, talvez a principal razão da decepção, a principal causa, seja a nossa falta de compreensão da realidade que nos cerca, de ter uma perspectiva correta da realidade que está ao nosso redor. Né? Há uma frase de um poeta indiano que diz: nós compreendemos mal o mundo e depois dizemos que ele nos decepciona. Ou seja, nós podemos aplicar isso às pessoas. Nós compreendemos mal as pessoas e depois dizemos que elas nos decepcionaram. Nós compreendemos mal o próprio Deus e a sua palavra e nós dizemos que Deus nos decepcionou. Um livro que fez muito sucesso há muitos anos na igreja, era um livro cujo título era Decepcionado com Deus. Nossa, esse livro vendeu igual água, todo mundo queria descobrir a causa das nossas decepções com Deus. Eu acho que muita gente ficou decepcionada, né, porque não existe uma resposta pronta e fácil para essas situações, né, porque as decepções, elas quase não têm nada a ver com fatores externos. E esse pensamento do poeta indiano pode estar bem perto da verdade. É certo que não há prazer em Deus em que nós soframos com a decepção, por isso, na sua palavra, Ele procura nos levar a uma correta compreensão das coisas. Não é? A nossa própria expectativa em Deus é algo que nós precisamos dimensionar corretamente à luz da sua palavra. Porque a relação que Deus tem conosco é uma relação pactual, assim como Ele tinha com Israel no passado. E uma relação pactual, ela não parte de sentimentos, mas ela parte de princípios, de bases sólidas, de fundamentos que estão estabelecidos e que precisam ser observados dentro dessa relação pactual. É uma aliança. Portanto, essa aliança tem termos que precisam ser observados. E Deus, Ele sempre vai nos trazer uma recompensa acerca da maneira como nós lidamos com essa relação pactual. Sejam bênçãos ou maldições. Isso está previsto lá em Deuteronômio. O Senhor diz: olha, eu te proponho a bênção e a maldição, a vida e a morte. O que vai ser? E o que vai ser depende da maneira como nós lidamos com os termos que Deus instituiu na sua aliança. O que mais surpreende é que nós, como cristãos, nós deveríamos ser as pessoas que menos se frustram. Porque se nós tivéssemos a fidelidade necessária, o comprometimento e a lealdade para seguirmos com Deus nessa relação pactual, sendo fiéis aos termos da sua aliança, nós pouco ou nada nos decepcionaríamos, porque quando nós fazemos o que Deus determina, o que Ele manda, o que Ele quer, Ele faz também o que Ele prometeu que faria para o nosso bem. Assim como quando nós fazemos, insistimos em fazer o que Deus não quer, Ele também não nos frustrará, porque Ele trará aquilo que prometeu, em termos de lutas, de sabores e de provações, para nos levar de volta para o caminho reto. Então, irmãos, a decepção está ligada, sobretudo, à confiança.
quando a nossa confiança é direcionada para o lado errado. E é isso que Jeremias trabalha com o texto que nós acabamos de ler. Aqui nós vamos encontrar alguns princípios, né, que nos ensinam a identificar as causas da decepção e como lidar com ela. E quais são esses princípios? Nós vamos falar deles já já. Antes disso, nós vamos ter uma palavra de oração e depois vamos procurar nos ambientar no texto que nós temos para essa noite. Oremos. Nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, ó Deus, mais uma vez, porque a tua palavra está diante de nós. Ó Deus, o assunto que nós vamos tratar nessa noite é um assunto de grande seriedade, Pai. E a preocupação é que ele não seja bem compreendido por nós. Então, mais uma vez eu oro e te peço, o Senhor me capacite, ó Deus, a trazer a tua palavra de tal maneira que os propósitos que o Senhor tem para essa noite sejam aplicados corretamente às nossas mentes e corações. De tal maneira, Senhor, que nós aprendamos o caminho para vencer esses desafios pessoais que nós temos no trato com a tua palavra, com as expectativas que nós temos em ti, que muitas vezes são frustradas, não porque o Senhor não é fiel, mas porque nós colocamos as nossas expectativas de forma errada na tua palavra e nas tuas promessas. Então te pedimos mais uma vez, guia-nos, Senhor, nessa reflexão, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse é um assunto muito pessoal, é um assunto importante, delicado. Eu não quero me estender muito e nem quero falar de coisas sobre as quais eu não tenho nenhum domínio, então vou trabalhar apenas com o que a palavra de Deus traz para nós. Antes de falar dos princípios, é importante a gente se ambientar um pouco com esse texto de Jeremias 17. Os capítulos de 14 a 17 de Jeremias formam uma seção muito pesada de anúncios de juízo do Senhor contra o seu próprio povo. Mas quando chega o capítulo 17, o profeta faz uma pausa nesses anúncios de juízo para focar no cerne dos problemas de Judá, que é o quê? A confiança injustificada no seu próprio coração, na sua própria capacidade de discernir a realidade, de se mover diante dela sem o conselho de Deus. Essa não era só a causa principal dos sofrimentos do povo, mas era a razão de ser de todo um processo de frustração e de decepção desse povo para com Deus. Então, o capítulo 14 começa fazendo um grande anúncio de uma seca que virá sobre a terra de Judá. Essa seca é provocada por uma ação de Deus que fechou os céus em represália à rebeldia de Judá contra a sua palavra. Então, a queixa principal do Senhor é contra a idolatria do seu povo. O povo aparentemente se arrepende e busca o Senhor, mas não de todo o coração. Então, essa medida da ira de Deus já havia transbordado e agora parecia tarde demais buscar a Deus, para buscar a Ele. O Senhor responde às orações, anunciando mais ações de juízo, a espada, a fome, as doenças. Os falsos profetas então vinham e diziam, não, Jeremias está falando bobagem, porque o Senhor vai abençoar, o Senhor vai estender as mãos. Jeremias está dizendo que Deus não fará, mas Ele vai fazer, porque Deus é amor. Então, Ele não vai trazer juízo, Ele vai trazer bênçãos. Os falsos profetas sempre nos levam a esperar o que Deus não prometeu e a confiar no que nós esperamos que vai acontecer e não naquilo que Deus prometeu que faria, ou não. E com isso que nós temos? Decepção, frustração. No capítulo 15, o anúncio de juízo é renovado e o Senhor fala de 4 tipos de destruição. E ele diz, ainda que Moisés ou mesmo Samuel viesse e orasse e intercedessem por esse povo, eu não ouviria. Capítulo 15, versículo 1. Então o povo é mandado embora da presença de Deus, primeiro para a morte, segundo para a espada, terceiro para a fome e quarto para o cativeiro. Então,
Parece não haver mais lugar para a compaixão de Deus. E aí, o próprio Jeremias se lamenta, mas mesmo assim, Deus não vai trazer uma resposta. Quando nós chegamos no capítulo 16, a vida de Jeremias é usada como um quadro vivo da restrição e do lamento que vão marcar a vida do povo eleito por decreto divino. Então, primeiro, Jeremias é proibido de se casar, de não constituir, ele é ordenado a não se casar para não constituir uma descendência. Versículos 1 a 4 do capítulo 16, isso mostra o quê? Que o povo de Israel iria viver essa situação de restrição quanto à perpetuidade das suas gerações. Depois, ele proíbe Jeremias de ir a casamentos ou a sepultamentos. Ele não quer que haja celebração de festas ou mesmo cânticos de consolação nos sepultamentos, porque não haverá celebração e nem consolação para o povo de Judá. O povo está cego espiritualmente e então está sendo julgado pelo Senhor, versículos 10 a 13. E apesar de todo esse quadro caótico que parece não ter fim, ainda assim há uma palavra de esperança quanto a um futuro distante, porque assim como o Senhor resgatou Israel do Egito, também Ele vai resgatar Judá, mas agora do cativeiro babilônico. Versículos 14 a 15. No entanto, antes dessa restauração, o povo eleito deverá ser pescado e caçado pelo exército inimigo, versículos 16 a 18. Por fim, o Senhor irá curar a cegueira do povo, mostrando a sua insensatez, as suas idolatrias e a inutilidade da sua confiança nos falsos deuses, versículos 19 a 21. Então, assim, nós chegamos ao capítulo 17. E no capítulo 17, Jeremias vai mostrar onde está a origem, a causa do quadro de desvio tão acentuado que fechou as portas do céu ao povo eleito. E onde é que está essa causa, essa origem? No coração. Então, nós chegamos ao capítulo 17, versículo 1. Veja aí o que diz a palavra do Senhor. O pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro e com ponta de diamante, gravado na tábua do seu coração e nas pontas dos seus altares. Ou seja, o íntimo do meu povo está comprometido com o pecado de tal maneira que é como se houvesse uma gravação feita com um ponteiro de diamante nos seus próprios corações e nos seus altares. Então, o coração que está vivendo, movido por esse desejo de se afastar de Deus, também promove um culto que não é agradável a Deus, um culto que não glorifica a Deus. Então ele diz, os seus filhos se lembram dos seus altares e dos postes da deusa Aserá, junto às árvores frondosas, sobre as colinas elevadas e nos montes do campo. Darei os seus bens a todos os seus tesouros como despojo, e farei o mesmo com os seus lugares altos, por causa do pecado em todos os seus territórios. E então, ele conclui no verso 4, você terá de abandonar a herança que lhe dei. Farei com que você sirva os seus inimigos numa terra que você não conhece, porque o fogo que você acendeu na minha ira queimará para sempre. Ou seja, o coração no Antigo Testamento, na cultura do Antigo Testamento, é a sede bem íntima dos pensamentos, dos desejos e das decisões. E o pecado de Judá está gravado nesse lugar íntimo, como um ponteiro de ferro e ponta de diamante. Ou seja, está gravado bem fundo no coração. E essa palavra é importante porque ela vai ser contrastada lá na frente com a nova aliança que o Senhor fará, quando a lei do Senhor será escrita nas tábuas do coração do seu povo remanescente. Mas no momento o coração de Judá encontra-se em condição incorrigível, no auto-engano e desesperada corrupção. Então, como será a cura para isso? O cativeiro. Numa terra estranha,
e em meio a um povo estranho, são os processos de luta e sofrimento pelos quais Deus nos purifica e nos leva ao livramento das ilusões, e Ele nos põe retos diante da sua presença, e então tira toda a confiança em coisas falsas que está em nossos corações. Pois bem, então, agora nós já podemos falar sobre os princípios. Então nós olhamos aí para o verso 5 em diante. Eu creio que a nossa meditação será breve. Primeiro princípio, Deus não se decepciona e nem decepciona ninguém. Deus não se decepciona e nem decepciona ninguém. Em primeiro lugar, Jeremias procura mostrar que há uma infinita distância entre o ser de Deus e o ser do homem. Versículo 5. Assim diz o Senhor: maldito aquele que confia no ser humano, que faz da carne mortal seu braço e cujo coração se desvia do Senhor. O Senhor que diz, que está falando aqui, é o único ser cuja palavra é perfeitamente fiel e totalmente confiável. Deus é o único ser no universo que não sofre decepção, isso porque nada pode surpreendê-lo. Tudo o que acontece já foi conhecido por Ele perfeitamente desde a eternidade. Qualquer evento, qualquer situação, qualquer fato, qualquer passagem bíblica que possa dar a entender que Deus foi surpreendido por alguma coisa, precisa ser melhor interpretado, porque Deus nunca se surpreende com nada. Deus nunca é apanhado desprevenido em qualquer situação. É certo que Jesus sofreu com as muitas traições que ele, sobre as quais foram impostas a ele neste mundo, sim, mas ele não foi decepcionado, porque ele conhecia muito bem o que era a natureza humana. João capítulo 2, 24 a 25 diz que Jesus não confiava em ninguém, porque ele sabia muito bem o que era a natureza humana. Então, irmãos, nós nos decepcionamos porque nós focalizamos as nossas expectativas naquilo que não é totalmente confiável e muito menos imutável. Só em Deus nós podemos esperar encontrar essas virtudes como fidelidade, como verdade, como dignidade, como justiça. Só em Deus nós encontramos isso. Por isso Jesus jamais sofreu decepção. Em João, capítulo 5, 35 e 41, ele declara: eu não aceito testemunho humano, eu não aceito honra que procede dos homens. Por quê? Porque ele sabia que a honra verdadeira, o testemunho verdadeiro, só pode vir de Deus. Só Deus é infalível e por isso só Ele é inteiramente confiável. Então existe essa diferença grande entre o ser de Deus e o ser do homem. E quando nós esquecemos disso, qual é a consequência? E aí é o segundo princípio, é decepção e amargura, que nos leva à autodestruição. Veja o verso 6. Porque ele, esse homem, essa pessoa, que confia na carne do seu braço, ao invés de confiar em Deus, será como um arbusto solitário no deserto. E não verá quando vier o bem, pelo contrário, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Então Jeremias pega essa imagem do deserto e de um arbusto que não tem contato com a água, que não é irrigado e que está sofrendo de um processo de desidratação e morte lenta. Não é o que nós temos aqui: decepção, frustração, autodestruição, fracasso. Quando nós sofremos decepção com a gente mesmo, não é? Muitas vezes os efeitos são até piores. Observe os exemplos de Adão, de Eva, de Esaú, de Davi. Todos sofreram um vale solitário, remoendo ali a culpa e o peso da autocondenação, uma vida seca,
E até as poucas alegrias não podiam ser mais percebidas. Porque nós passamos a confiar na nossa própria capacidade, no nosso próprio poder. Não é? Isso aconteceu com todos esses personagens bíblicos. Então, irmãos, o primeiro princípio é que Deus não se decepciona e nem decepciona ninguém. O segundo princípio é que a consequência das decepções que nós sofremos quando confiamos em nós mesmos é amargura, é autodestruição, é frustração, é angústia, é tristeza, abatimento. O terceiro princípio é que as decepções que nós sofremos têm uma causa principal. E esse é o terceiro ponto que nós vamos ver aqui. Porque saber a origem da decepção é um dos passos importantes no processo de restauração. E na grande maioria dos casos, as pessoas apontam a causa das suas decepções para algum lugar fora de si mesmas, para alguém. Então pode ser a mãe, pode ser o pai, pode ser a criação que teve, a falta de oportunidade, a família e por aí vai. Porém, Jeremias aponta uma outra fonte, que é o próprio coração humano, versículo 9. Ele vai dizer: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem poderá entendê-lo? Nós não somos capazes de discernir nem mesmo o que acontece no nosso coração, na nossa alma. Os nossos pensamentos, as nossas vontades são extremamente voláteis. Hoje a gente quer uma coisa com toda a convicção e a gente aposta todas as nossas forças, nossos recursos para dar seguimento ao plano que a gente estabeleceu dentro daquilo que nós acreditávamos que queríamos e amanhã não queremos mais. Então, é o coração que nos engana. Muito mais que qualquer pessoa ou circunstância. O que enganou Eva foi o fruto da árvore? Foram as palavras da serpente? Não, foi o seu coração. O texto diz que ela olhava para o fruto com desejo, que o fruto despertava nela esse impulso. E as palavras da serpente foram apenas um empurrão. Foi o seu coração. O que enganou Adão foi Eva? Não, foi o seu coração. O que enganou Esaú foi Jacó, foi o prato de lentilhas? Não, foi o seu coração. O que enganou Davi foi Batseba? Não, foi o seu coração. O seu próprio coração. Então, irmãos, lidar com a decepção exige de nós um processo de honestidade muito grande. Né? Porque foi o coração de Judá que o enganou, que o sufocou com os seus muitos desejos e paixões que estavam apartados dos propósitos de Deus e o levou a confiar em ídolos que prometiam respostas e soluções, onde Deus dizia que não haveria resposta e nem solução. O apóstolo Tiago nos ajuda a entender isso, ele trabalha bem essa questão, né? Tiago capítulo 1, versículos 13 a 17, quando ele fala a respeito dos nossos sentimentos, da maneira como nós lidamos com ele, da forma como o pecado se manifesta em nós, e como ele vai ganhando forma dentro do nosso coração, e muitas vezes nós queremos atribuir culpa para outros, quando a responsabilidade está dentro de nós. Então, o que nós temos aqui, irmãos? Nós nos enganamos porque é conveniente que seja assim. Se a satisfação dos nossos desejos for sempre o nosso foco principal, se nós não avaliarmos diante de Deus o quanto esses nossos desejos, essas nossas vontades estão alinhadas aos propósitos de Deus, se a nossa grande meta na vida é satisfazer os nossos desejos, as nossas vontades, nós sofreremos com as decepções o tempo todo, irmãos. Se a nossa confiança não estiver posta no lugar certo, na pessoa certa, então nós sofreremos com uma vida inteira marcada por decepções. Então, qual é o remédio eficaz para isso?
E aí, nosso quarto e último sinal de Jeremias é aquele que mostra o remédio para as decepções, versículos 7 e 8. Bendito aquele que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, porque as suas folhas permanecem verdes, e no ano da seca não se perturba, nem deixa de dar fruto. Então veja que diferença. Enquanto o coração que confia em si mesmo, na sua própria potencialidade, na sua inteligência, na sua sabedoria, pode passar privação, angústia e sofrer de autodestruição em qualquer tempo. O coração que confia no Senhor, que tem esperança no Senhor, ele pode ser como uma árvore que frutifica até no tempo do estio, até na falta de chuva, na falta de irrigação, porque Deus pode fazer isso. Então, irmãos, a decepção tem esse lado positivo, porque ela pode servir para nos livrar da ilusão com a natureza humana. E esse é o primeiro ponto a considerar no caminho da restauração. Por mais incrível que pareça, longe de representar o aumento das dificuldades dos relacionamentos, esses princípios mostrados aqui, eles podem melhorar em muito os nossos relacionamentos. Sabe por quê? Porque à medida que nós aprendemos a avaliar melhor o outro, sem termos ilusões em relação a ele, nós vamos muito mais nos preocupar em oferecer, em dar, do que esperar do outro. Esse é um dos grandes problemas que nós enfrentamos dentro dos nossos relacionamentos. Nós sempre esperamos receber mais do que estamos dispostos a dar. E é por isso que nós nos frustramos tanto nos relacionamentos. Porque nós esperamos que as pessoas nos deem aquilo que só Deus pode nos dar. Só Deus pode ser fiel o tempo todo. Só Deus pode acertar o tempo todo. Só Deus pode nos amar como nós precisamos ser amados o tempo todo. E quando nós voltamos os nossos olhos para Deus, não há decepção. Mas quando olhamos para o nosso semelhante e esperamos que ele faça o que só Deus pode fazer, então nós nos frustramos e vamos sempre nos frustrar. Então, de volta ao remédio, observe como há duas coisas que nós só devemos dirigir a Deus. A primeira é confiança e a segunda é a esperança. Perdão. Essa é a razão da bem-aventurança citada no texto. Confiar em Deus, esperar em Deus. Veja comigo na bela poesia do Salmo 130, como isso é ilustrado, que nós já estamos partindo para a conclusão da nossa breve meditação. Salmo 130. O texto diz: das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Se tu, Senhor, observares iniquidades, quem, Senhor, poderá escapar? Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas anseiam pelo romper da manhã, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espere, Israel, no Senhor, pois no Senhor há misericórdias, nele temos ampla redenção, é Ele quem redime Israel de todas as suas iniquidades. Louvado seja Deus. É um salmo de esperança, um salmo que nos mostra, nessa bela poesia, o quanto nós devemos colocar esperança e confiança somente em Deus. Em Deus nós podemos esperar com boa expectativa, com grande expectativa, como ele diz, mais do que os guardas esperam pelo romper da manhã, a minha alma espera no Senhor. Então, de volta a Jeremias, nós vemos o resultado de confiar em Deus, de esperar em Deus. É o quê? É uma vida frutífera, é uma vida bem-aventurada.
É uma vida regada pela graça de Deus, pelo poder de Deus, pela misericórdia de Deus. É uma vida isenta de perturbações. Veja, eu não disse preocupações. Preocupações nós sempre teremos, mas não precisamos viver uma vida cheia de perturbações. Entenda-se aqui perturbações por uma vida sempre angustiada, aflita, desesperada, frustrada, decepcionada. Meus irmãos, não é isso que Deus deseja para nós. Veja como Ele expressa os seus bons desejos a respeito do seu povo. Em um outro capítulo, um pouquinho mais adiante, não é? Se você avançar aí no capítulo 29, nós vamos ver do versículo 4 a 14, uma carta de amor que Deus escreve ao seu povo exilado na Babilônia. Então, ele diz assim nessa carta: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia: construam casas, morem nelas, plantem pomares, comam seu fruto, casem, tenham filhos e filhas, escolham esposas para os filhos de vocês, deem as suas filhas em casamento para que tenham filhos e filhas, aumentem em número e não diminuam aí na Babilônia. Procurem a paz da cidade para onde eu os deportei e orem por ela ao Senhor, porque na sua paz vocês terão paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não se deixem enganar pelos profetas e adivinhos que vivem no meio de vocês. Não deem ouvidos aos sonhadores, que sempre sonham segundo o desejo de vocês. Porque eles profetizam falsamente em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vocês e cumprirei a promessa que fiz a vocês, trazendo-os de volta a este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Serei achado por vocês, diz o Senhor, e farei com que mude a sorte de vocês. Eu os congregarei de todas as nações e de todos os lugares para onde os dispersei, diz o Senhor, e trarei vocês de volta ao lugar de onde os mandei para o exílio. Glória a Deus. Irmãos, essa passagem para mim é uma das mais belas e mais instrutivas, mais pedagógicas das Escrituras. Porque ela nos ensina a lidar com as nossas expectativas erradas. Veja, o povo estava onde? Na Babilônia. E qual era a expectativa do povo? Que o exílio acabasse logo. Que Deus viesse nessa geração e levasse todo mundo de volta. E dissesse: olha, tudo bem, já passaram aí uma semana, já está bom, já sofreram. Não. Então Deus manda uma palavra, uma carta por meio de Jeremias, para ser lida para o povo que está no exílio. E o que diz essa carta? O Senhor diz: construam casas. Onde? Na Babilônia. Morem nelas. Onde? Na Babilônia. Plantem pomares e comam seu fruto. Onde? Na Babilônia. Casem e tenham filhos e filhas, escolham esposas para os filhos de vocês, deem as suas filhas em casamento para que tenham filhos e filhas, aumentem em número e não diminuam. Onde? Na Babilônia. Meus irmãos, imagine se essa carta fosse escrita por um pastor neopentecostal. Ele ia dizer assim para o povo: olha, comecem a profetizar. Façam um ato profético, despejem azeite sobre esta cidade e determinem que daqui a uma semana vocês vão sair. E vocês vão sair. Meus irmãos, a gente precisa conhecer a Deus.
e o modo como Ele trata conosco. Porque, veja, mesmo no contexto de exílio, Ele prometeu dar uma vida boa para o seu povo, uma vida digna, onde eles teriam casas, morariam nelas, plantariam pomares, colheriam frutos, se casariam, dariam seus filhos em casamento, aumentariam em número e não diminuiriam. Eles não estão no lugar ideal, mas eles estão no lugar em que Deus os plantou neste momento, e é nesse lugar que eles precisam viver em plena fidelidade a Deus e às suas promessas, esperando o tempo de Deus, e não com sonhos mirabolantes que não vão se cumprir. Aqui, irmãos, não há lugar para frustração, não há lugar para decepção, porque Deus está dizendo: vivam a vida de vocês nesse momento onde vocês estão, façam o seu melhor. Veja o que ele diz no verso 7, procurem a paz da cidade para onde eu os deportei, e orem por ela ao Senhor, pelo amor de Deus. Como é que eu vou procurar a paz da cidade para a qual eu fui deportado? Mas o Senhor explica, gente, isso é uma questão de inteligência, porque se vocês orarem pela paz, na paz da cidade, vocês terão paz. Imagine o povo orando: Senhor, não permita que os assírios invadam a nossa terra da Babilônia. Era o que eles tinham para aquele momento, meus irmãos. Como diria o Brennan Manning lá, num dos seus livros, nós precisamos comer o morango de cada dia e louvar a Deus por ele. O grande problema é que nós nunca estamos satisfeitos onde estamos, nós nunca estamos felizes no momento em que estamos vivendo, porque nós estamos sempre esperando o próximo passo, o próximo acontecimento, a próxima conquista, a próxima bênção, que finalmente vai trazer para nós a satisfação e o contentamento que nós queremos, e por isso nós somos frustrados e decepcionados. Então eu digo para você nessa noite, como o seu morango do dia. Ore por esse país que Deus te deu para viver agora. Não é o país dos teus sonhos. Não é a terra que você sonhou para você viver com os seus filhos. Não é o lugar para o qual todos desejam vir. Mas é o lugar do qual Deus nos plantou nesse momento. Então aqui, meus irmãos, nós temos que fazer o nosso melhor. Construir casas, morar nelas, plantar pomares, colher frutos, casar, dar em casamento, viver a nossa vida da melhor maneira, olhando sempre para as promessas de Deus. Porque no tempo determinado, Ele vai nos tirar desse cativeiro. Meus irmãos, a vida neste mundo é um cativeiro. Isso daqui é Babilônia, isso daqui não é a nossa pátria, não é o nosso lar. Nós não vamos viver aqui eternamente, graças a Deus. Estamos aqui passando um tempo. E se nós não tivermos essa noção de que aqui nós somos peregrinos, nós estamos passando um tempo e Deus está trabalhando nas nossas vidas para aperfeiçoar a nossa fé, o nosso caráter e a nossa compreensão da realidade, nós seremos aqui perpétuos, frustrados e decepcionados. Mas vamos olhar para Deus. Não dê ouvidos aos falsos profetas e os adivinhos, porque eles sempre têm uma palavra de vitória para você ali, para dizer: não, amanhã vai mudar tudo. Quiséramos nós que fosse assim, irmãos, mas a vida não é assim. Então, o que o Senhor nos diz, espere. Veja, Ele poderia ter dito aqui: olha, esperem aí mais umas 7 semanas, uns 7 anos, mas não, Ele diz: olha, logo que se cumprirem 70 anos. Deus pode falar isso, né? Logo que se cumprirem 70 anos. Para nós, 70 anos é uma vida, para Deus não é nada. Ele diz: logo que se completarem 70 anos, é como se fosse daqui a pouco. Atentarei para vocês e cumprirei a promessa que fiz a vocês, trazendo-os de volta a este lugar. Meus irmãos, nós precisamos
pedir a Deus que nos dê uma visão mais dilatada, mais abrangente da sua obra em nossas vidas. É possível que a grande obra que Deus tem a realizar na sua vida não será feita através da sua vida, mas através da vida dos seus filhos, dos seus netos. E o grande trabalho, o grande ministério que você tem que fazer hoje é manter os seus filhos e os seus netos firmes na presença de Deus, discipulando-os, preparando, trabalhando para que eles sejam no futuro tudo aquilo que Deus planejou fazer através da vida deles. Então, amados irmãos, é por isso que o Senhor está dizendo aqui, olha, eu é que sei os pensamentos que eu tenho a respeito de vocês. Os pensamentos de Deus para nós, irmãos, são sempre bons pensamentos, são sempre coisas boas, Ele sempre tem coisas boas preparadas para nós. O problema é que nós estamos sempre preocupados com o amanhã, com as conquistas de amanhã, com as realizações de amanhã, e não aprendemos a valorizar e a viver o que Deus tem nos dado para hoje, para o tempo presente. É por isso que nós nos frustramos, é por isso que nós nos decepcionamos. Então veja como ele expressa aqui os seus bons desejos a respeito do seu povo, e o que efetivamente Deus está dizendo? Ele está dizendo basicamente 4 coisas. Primeiro, aprendam a confiar em Deus, mesmo em meio às adversidades da vida. Entenda que o Senhor está contigo ali, mesmo no contexto de cativeiro. Segunda coisa, seja fiel ao Senhor, busque a Deus sempre, independente das circunstâncias em que você estiver, ou o lugar em que você estiver vivendo. Terceiro, viva da melhor maneira que você puder e confie em Deus que Ele fará tudo o que for necessário para que você tenha recursos de desfrutar do bem que Ele tiver para você, onde Ele te plantou. E por fim, descanse na confiança de que Deus sempre planeja o melhor para você. Portanto, volte seus olhos para Ele. Deixe de olhar para si mesmo. Esqueça um pouco do seu umbigo, olhe para Deus, olhe para o futuro glorioso que Ele tem prometido para nós. Não sabemos quando será, mas sabemos que será. E é isso que deve sustentar a nossa vida aqui e agora. Porque no futuro ainda mais distante, de acordo com a promessa ao profeta, o Senhor traria uma solução para o problema central da rebeldia de Judá, o coração obstinado. E olhando um pouquinho mais à frente, no capítulo 31, versículos 31 a 33, o Senhor vai trazer a seguinte promessa. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para tirar da terra do Egito, pois eles quebraram a minha aliança. Apesar de eu ter sido seu esposo, diz o Senhor, porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no seu coração as inscreverei. Eu serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Essa promessa é maravilhosa. Ela vai encontrar eco nas palavras de Jesus, quando ele está celebrando a ceia com os discípulos em Lucas 22, onde ele diz, esta é a nova aliança no meu sangue. Foi quando Deus mudou a nossa sorte, e agora nós não temos mais um ponteiro de ferro escrevendo o pecado no nosso coração, mas nós temos a mão de Deus, a graça de Deus, registrando as suas leis, a sua vontade, a sua palavra no íntimo de cada um de nós. Porque Cristo tem feito isso por meio do seu Espírito. Ele prometeu que o seu Espírito viria para nos guiar a toda a verdade, e é isso que Ele tem feito. Então, meus irmãos, Deus cumpriu plenamente esta promessa em Cristo Jesus. Ele trouxe para nós a perspectiva da nova aliança na qual nós estamos incluídos, fazemos parte. Não é uma aliança como
aquela que foi feita com os pais no passado, porque eles quebraram a aliança do Senhor. Então o Senhor nos deu alguém que pudesse ser plenamente fiel à sua aliança. E é nesse alguém que nós descansamos, na certeza de que Deus fará tudo o que prometeu, porque é na fidelidade de Cristo que nós temos méritos perante Deus. São os méritos de Cristo, são os méritos do Filho e não nossos méritos. Porque Ele veio a este mundo e viveu uma vida perfeitamente adequada, ajustada e submissa à completa vontade do Pai. Então, eu quero deixar aqui 4 aplicações para nós orarmos e vamos encerrar com isso. Acabou de virar um copo aqui. Não, pode deixar. Depois a gente seca. Eu não sabia que tinha um copo aqui. Mas enfim. Não molhou nada. Irmãos, vamos pensar um pouco sobre tudo isso. Primeira coisa que nós precisamos nos lembrar, jamais deve fugir da nossa percepção, a nossa memória, é que Deus não nos decepciona. Nunca nos decepciona. Então, decepcionado com Deus é um ótimo título para provocação, né, de um livro, é legal, mas, de fato, a Bíblia nos traz essa certeza de que Deus nunca nos decepciona. Nós é que nos decepcionamos. Porque as nossas expectativas são colocadas em coisas, em lugares, em promessas que Deus não fez. Hoje é muito comum você ouvir o pregador dizendo: Deus vai cumprir todas as promessas que Ele fez para você. Vamos pensar um pouquinho sobre essa frase. Primeiro, eu não conheço todas as promessas que Deus fez para mim. Segundo, a maior parte das promessas que Deus fez para mim, elas estão ligadas à sua relação pactual com o seu povo do passado de todos os tempos. Não é uma promessa feita só para mim, mas para todo o povo de Deus. E terceiro, as promessas que Deus tem para mim, pessoalmente, enquanto indivíduo, todas elas estão relacionadas a essa questão do relacionamento pactual com Deus. Eu preciso viver uma vida de obediência, para que o que Deus prometeu em termos de cuidado pessoal, particular para mim, possa acontecer na minha vida. Existe uma relação muito clara nesse sentido. Então nós precisamos, irmãos, ajustar melhor o nosso entendimento, a nossa compreensão acerca dessas coisas, porque Deus, Ele não mudou, Ele continua o mesmo Deus. E a forma como Ele tratou com o seu povo no passado é a mesma forma que Ele trata com o seu povo agora. Ele espera de nós, deseja, né, de nós uma vida de compromisso, de fidelidade, e o que Ele promete para nós é a fidelidade ao compromisso que Ele estabeleceu conosco. A segunda coisa que nós precisamos colocar, ter em mente, jamais esquecer, é que sempre que nós deixamos de confiar em Deus para confiar apenas em nossa própria capacidade, em nosso poder, em nossos recursos, o que nós colhemos é decepção, frustração, fracasso, tristeza. E aqui nós vamos ver que o que aconteceu com aqueles frustrados e decepcionados do passado será o mesmo que vai acontecer conosco. Um caminho solitário, como uma planta no deserto, uma vida seca, de poucas alegrias, de pouco contentamento e satisfação. Terceira coisa importante é que nós precisamos identificar muito claramente a causa da nossa decepção, da nossa frustração, para que, eventualmente, nós não fiquemos procurando culpados
pelo fato de nós termos nos decepcionado, nos frustrado. Eu sempre converso com minha esposa e digo para ela, para mim, uma das frases mais arrogantes que existem no ser humano, no nosso patrimônio cultural, né, nos nossos hábitos, é aquela frase quando alguém diz assim: nossa, eu estou tão decepcionado com você. Meus irmãos, quem pode dizer isso para outra pessoa? Só Deus. Mas Deus não diz. Nós dizemos. Quando você diz para alguém, eu estou tão decepcionado com você, você está dizendo assim, olha, o meu ser perfeito, que não erra, que não comete equívocos, que não tem problemas, o meu ser perfeito está decepcionado com as suas imperfeições. Isso é uma arrogância muito grande, irmãos. Muito grande. Não temos a autoridade, nem o poder e nem o direito de dizer isso para alguém, muito menos para os nossos filhos. E isso é o que, lamentavelmente, muitos pais fazem, colocando sobre os ombros dos seus filhos um fardo enorme, extremamente pesado, que muitas vezes as crianças não podem carregar. Então, é muito arrogante da nossa parte dizer isso, eu estou decepcionado com você. Se você quiser dizer isso, fale para o espelho todo dia de manhã, e aí sim você vai estar absolutamente certo no que você vai dizer. A pessoa que mais me frustra na minha vida sou eu. Eu sou a pessoa que mais me decepciona. E que mais me entristeço quando me decepciono. Agora, quanto aos outros, não posso dizer isso. Pela graça de Deus, já faz muito tempo que eu risquei essa frase do meu hábito, dos meus hábitos, né? Não uso essa frase. E quando eventualmente eu me esqueço e ela vem à minha mente, eu fico triste só de lembrar, porque é uma arrogância muito grande, irmãos. Então entenda, os problemas que você tem, que levam você a se decepcionar, não estão do lado de fora, estão do lado de dentro, no seu próprio coração. Ajuste melhor as suas expectativas, volte os seus olhos para Deus, espere somente em Deus e você não se decepcionará. Veja as palavras do salmista em outro lugar, quando ele diz, minha alma espera somente no Senhor. Então não há frustração. E por fim, entenda que há um remédio contra a decepção, né? E o remédio é justamente esse que nós estamos colocando aqui. Confia no Senhor. Coloque a sua esperança em Deus. Quando você tiver um projeto, um plano, tudo que você pensar em fazer, tiver a vontade de fazer, antes de você começar a esperar aquilo, fale com Deus antes. E diga para Ele, Senhor, é correto que eu espere isso? Existe a chance disso acontecer na minha vida? Eu farei a coisa certa em esperar que isso aconteça, ou isso daqui será um fator de decepção para mim? Porque se for, eu não quero nem esperar. Mas a gente não ora assim, não é, irmãos? Nós dizemos, não, eu vou esperar e vou profetizar porque vai acontecer. Vou determinar, porque se eu determinar, vai acontecer. Isso, meus irmãos, é uma infantilidade muito grande da nossa parte. É um caminho de infantilismo que a igreja pegou, né, via teologia da prosperidade, e essa coisa entrou com tanta força na vida das pessoas que hoje você não pode nem se atrever a dizer assim, olha, meu irmão, vai devagar, porque de repente não dá certo. Está amarrado! Né? Vai acontecer. Já aconteceu. Essa é outra coisa que me aborrece. Quando a gente está conversando sobre esse tipo de situação com alguém, aí você fala, se Deus quiser vai acontecer, a pessoa fala, não, já aconteceu. Eu falo, não estou vendo, não. Já aconteceu? Ninguém me falou nada.
Irmãos, isso não é incredulidade não, meus irmãos. Isso é sensatez. Jesus disse que nós devemos ser prudentes como a serpente e mansos como a pomba. A prudência nos leva a sempre ter um plano B, porque o plano A pode falhar. Só Deus trabalha no plano A o tempo todo, nós não. Então, esse é o ponto que a gente queria fechar aqui, o quarto ponto. O remédio eficaz contra a decepção é sempre esperar somente em Deus e colocar todas os nossos desejos, os nossos sonhos, os nossos projetos, sempre submetê-los ao Senhor, antes mesmo de esperar que eles se cumpram, para que nós não vivamos de frustração em frustração, de decepção em decepção. Esse é um caminho pequeno que nós podemos fazer para evitar a decepção em nossas vidas, porque lidar com elas, as decepções, é sempre muito difícil. Então, que o Senhor nos dê graça e nos ajude a guardar no coração a sua palavra. E, versículo 10, Jeremias termina dizendo: eu, Senhor, sondo os corações, eu os conheço. Então, entenda que só Deus conhece o seu coração, você não o conhece. Então, se Ele conhece tão bem o seu coração, é a Ele que você deve entregar o seu coração. É a Ele que você deve confiar o seu coração, todo o tempo. E deixar que Ele conduza, que Ele guie, que Ele dirija a sua vida. Amém? Amém? Vamos orar, curva a sua cabeça. Santo Deus e Pai, obrigado pela Tua graça, pela Tua bondade, pelo Teu amor, pelo modo como o Senhor tem mais uma vez nos feito lembrar da Tua palavra, que traz o desafio, Senhor, renovado, de confiarmos e de esperarmos somente no Senhor. Traz, Senhor, ao nosso coração nessa noite os recursos necessários para que nós possamos guardar o que ouvimos e entender, ó Deus, que nessa relação pactual que o Senhor tem conosco, nós temos obrigações e responsabilidades. Não é pelas obras que somos salvos ou abençoados. Tudo que nos vem da parte do Senhor nos vem pela Tua graça, somente pela graça. Mas isso não nos isenta de responsabilidades, de andar no caminho, Senhor, de obedecer os termos dessa aliança. Ela não foi revogada, ela foi renovada em Cristo Jesus. E nós fazemos parte, Senhor, desta relação de amor pactual que o Senhor tem conosco e que exige de nós também o comprometimento com os termos que esta aliança estabelece. Então, Pai, ajuda-nos a sermos comprometidos com a Tua palavra e a buscarmos que a cada dia ela seja lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Que ela venha nos guiar, ó Deus, na Tua presença, de tal maneira, Senhor, que a nossa confiança esteja posta somente em Ti, porque o Senhor não se decepciona e não nos decepciona. Ajuda-nos, ó Senhor, a termos claro isso em nossas mentes e a entender, Pai, que sempre que nós colocarmos a nossa confiança e a nossa esperança nos nossos próprios corações e recursos, nós vamos nos frustrar, vamos nos decepcionar. Ajuda-nos, ó Deus, a termos, Pai, uma mente focada, ligada naquilo que a Tua palavra diz, para que nós, ó Deus, não venhamos a ceder aos enganos do nosso coração. Ó Pai, que é tão volúvel, que é tão sujeito, Pai, a mudanças de vontade, de opinião, o tempo todo. Hoje queremos, amanhã não queremos mais. Assumimos compromissos hoje, fazemos promessas e amanhã quebramos. Ó Deus, não podemos confiar no nosso coração. Ele mente, ele engana, ele se deixa mover por sentimentos e sentimentos. Ó Deus, não são estruturas firmes para nós consolidarmos, ó Pai, a nossa fé e estabelecermos a nossa base de segurança.
Ajuda-nos, ó Pai, a olharmos para Ti, Senhor, e a viver a bem-aventurança de confiar e de esperar somente no Senhor, para que a nossa vida seja como árvore frutífera, plantada junto às correntes de águas, cujo fruto, Senhor, está sempre sendo colhido no tempo certo, e mesmo na sequidão e no estio, o Senhor ainda faz frutífera essa árvore, pois ela está plantada em Ti, no Teu poder, na suficiência, ó Deus, do Teu poder, da Tua graça, da Tua misericórdia, e é neste lugar regado que a nossa vida pode ser uma vida feliz, uma vida alegre, uma vida produtiva, uma vida frutífera, mesmo numa terra difícil, estranha, num contexto de exílio, ó Deus, ainda assim podemos frutificar, podemos construir casas, podemos plantar, podemos colher, podemos crescer, podemos multiplicar, podemos viver, podemos orar, podemos confiar em Ti, Senhor. Então, Pai querido, traz essa compreensão aos nossos corações, para que nós não vivamos no amanhã, para que a nossa vida não esteja sempre voltada para aquilo que ainda não temos, para que o nosso coração não esteja sempre, ó Deus, esperando para se sentir alegre, feliz e contente em Ti, quando conseguirmos o que ainda não conseguimos. Nós possamos nos alegrar no que o Senhor nos tem dado hoje, na vida que o Senhor nos deu para viver agora, no lugar que o Senhor nos plantou neste momento, que seja este o lugar da nossa alegria, da nossa satisfação, que este seja o lugar da nossa fé, da nossa confiança em Ti, Senhor. Nós Te pedimos e Te agradecemos. Ajuda-nos a evitarmos as decepções que muitas vezes, ó Pai, nós colhemos, porque colocamos a nossa expectativa em lugares errados. Nós Te pedimos e Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.